Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se a luta está grande com Deus, meus irmãos, agora imagina sem Deus. Primeiramente você tem que parar e entender. Adianta você abandonar a tua fé por causa desse problema que você está enfrentando hoje? Eu quero começar esse vídeo assim, porque nem sempre, entenda bem, tudo dará certo na nossa vida. Mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça. Essa luta que você está enfrentando hoje vai ser o teu testemunho lá na frente. Não desista, não. Às vezes dá vontade de você largar tudo, de você abandonar. Mas entenda uma coisa. Se com Deus você enfrenta a luta, sem Deus é pior ainda. Levanta a cabeça, você tem um Deus que está vendo tudo que você está passando. E Ele já está preparando a sua vitória, a sua bênção, se você crer em nome de Jesus. Por isso é importante você vir neste canal todo dia aqui ler a Bíblia e receber uma palavra de fé para te ajudar. Porque muitas vezes você não encontra às vezes força, você não encontra muitas vezes o que você quer. E Deus, Ele tem a resposta que você precisa na sua palavra. Então vamos para a nossa leitura de hoje. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que vale a pena, meu irmão, minha irmã, você não desistir da tua fé. Essa palavra aqui no versículo 10, você tem que marcar no versículo 9. Você tem que marcar essa palavra, imprimir ela e deixar de pendurado, porque isso aqui é uma promessa linda. Nem olhos viram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que são de uma religião, para aqueles que amam. Quando a pessoa ama, ela serve, ela se dedica. Ela não vai na igreja só por ir, mas ela vai na igreja para aprender. Ela vai na igreja pela palavra de Deus. Amar a Deus é você colocar Ele acima de tudo na sua vida. E hoje, quando você quer largar Deus por causa de um problema que você está enfrentando, é porque você está com Ele, como eu falei ontem, só por aquilo que Ele tem para lhe dar. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, ou seja, lá na frente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, amar não é falar. Se você falar com uma pessoa que você ama ela e você não tiver a atitude de uma pessoa que ama, ela não vai acreditar nas tuas palavras. As palavras não é nada. Ama, cuida, protege, coloca acima de tudo. E esse amor que Deus Ele quer. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu irmão, minha irmã, imagina, não penetrou, ninguém imagina o que é. Mas continue firme, porque será grande a tua bênção. E no versículo 10, mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito,
que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso que hoje você é criticado pelas pessoas, pela família, pelos amigos, porque a Bíblia está dizendo que as pessoas natural, elas não compreendem as coisas de Deus. Entendeu? As pessoas hoje elas acham que estar na igreja, ler a Bíblia, isso é perder tempo. As pessoas acham, meu irmão, que elas só querem Deus quando estão com problema. Eu vejo isso hoje. Muitas pessoas hoje só vão procurar uma igreja, só vão falar em Deus quando estão com problema. Aí quando elas veem que você está na igreja, está querendo ler a Bíblia, está querendo Deus, elas vão contra. Porque as pessoas natural, elas não compreendem as coisas de Deus. Elas não sabem que a paz que você tem, você não tinha antes. A fé que você tem, você não tinha antes. Então por isso você não tem que dar ouvido às pessoas. Você não tem que dar importância que as pessoas falam. Porque só você sabe como a fé e Deus fez bem para você. Olha quem você era antigamente. Uma pessoa medrosa, preocupada, talvez apavorada, cheia de medo, preocupações. E hoje você é uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que não tem tantos medo que você tinha. Uma pessoa para frente. Porque você hoje é considerado uma pessoa espiritual. Ou seja, que cuida da tua vida espiritual. Tem pessoa que ela cuida do corpo. Ela é uma pessoa que cuida do trabalho. Mas a vida espiritual, ela relaxa. Ela não está nem aí. E a vida espiritual hoje ela tem que ser o mais importante. E as outras coisas, tudo dará certo. Capítulo 3 diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espiritual, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. 2. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 3. Porquanto havendo entre vós ciúme, contenda, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, meu irmão, e como Deus ele age hoje. Há tempo de todas as coisas. Tem pessoa que ela não entende. Tem pessoa que ela não recebe de Deus aquilo que ela quer porque ela não está preparada ainda. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que eles estavam muito na carne. Eles não estavam tão espiritual. Quando você é mais espiritual do que carnal, você está se preparando para tudo aquilo que Deus te dá. Ou seja, Deus pode lhe dar qualquer coisa que você não vai desistir, você não vai abandonar Ele. Tem pessoa que quando ela conseguir aquilo que quer, ela vai sair da igreja, ela vai sair da presença de Deus. E é por isso que Deus não dá. Ou seja, Ele prepara. Ele vai dando um sinalzinho aqui, Ele vai curando, vai dando a paz, mas Ele não pode fazer tudo o que Ele quer, porque a pessoa não está preparada, ela é meio carnal ainda. Às vezes tem ciúme, tem inveja, fala palavrão. Então a pessoa não está preparada ainda. Ainda há na vida dela aquilo que antigamente tinha, sabe? Aqueles problemas de antigamente, o ciúme, as contentas, as brigas dentro de casa.
entendeu? Os vícios ainda há. Então Deus está dizendo, ó, eu vou preparar vocês para que quando vocês largarem essas coisas, vocês forem maduros na fé, aí eu vou lhe entregar tudo aquilo que eu tenho para vocês. Por isso que leva um tempo e as pessoas não entendem, elas acabam desistindo. Está aqui bem claro. E aí no versículo 4 diz assim: quando, pois, alguém disser, eu sou de Paulo, e outros, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem. 5. Quem é Apolo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 6. Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 9. Porque Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois de vós. Então ali você vê que eles começaram a se apegar no Paulo e também se apegar no Apolo. Aí, meu irmão, então Paulo era uma luta antigamente, porque as pessoas começam a se apegar, sabe? Começam a ajudar, começam a pregar, e as pessoas não entendem que tudo é Deus que faz. Nós estamos aqui para ser um instrumento na mão de Deus, mas a glória toda tem que ser dele. Você vai agradecer as pessoas que te ajudaram, com certeza, mas é Deus que usou, é Deus que fez. O homem não é nada. Se Deus não fazer, não adianta. Se Deus não abrir, se Deus não mandar, não adianta nada, mas a glória não é do homem, mas sim de Deus. Tem pessoa que ela é muito grata com a pessoa, aí Deus usou aquela pessoa. Tem pessoa que ela é muito grata, aí se não fosse fulano, não é Deus. Tudo é Deus que faz. Mas ele tem que usar alguém, não vai descer como Deus para poder nos ajudar. Mas quando você é espiritual, e hoje nós estamos num mundo que é difícil as pessoas ser espiritual. Você vê a luta que você é para ler a Bíblia, para você orar, para você ir numa igreja, meu Deus do céu, mas olha para você ver as festas, os bailes, as minisséries, a televisão, o celular, então, meu Deus do céu. Mas vai ler a Bíblia, você vai orar, vai 10 minutos, hoje é uma luta para as pessoas. Mas as coisas do mundo hoje, irmãos, têm atraído multidões de pessoas. Os bailes, as festas, beberagem, os lugares de desagradar a Deus estão lotados. E as igrejas cada vez mais desvaziando. O amor de muitos está esfriando. E nós temos que se apegar cada vez mais, crendo que lá na frente Deus ele vai nos honrar. Deus vai mandar a pessoa certa para nos ajudar no nome de Jesus. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessa pessoa. Todo o mal, meu Deus, que tem atingido, Pai, colocando tristeza, desânimo. Há pessoas agora, Pai, talvez doente, enferma, precisando de um milagre para o seu familiar. Estenda as mãos agora, Pai, e faça aquilo que eu não posso. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas doenças e a nossa enfermidade. Leva, Pai, todas as dores, enfermidade dessa pessoa que está ouvindo essa oração, porque eu determino a cura, a bênção, e determina um milagre sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. E que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. E que Deus dê livramento para toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.